que pela nossa conversa já dá para perceber que somos ambos apaixonados por literatura. E a propósito, qual é o teu género literário favorito? É assim, eu adoro tudo o que seja narrativo, mas acho que os romances têm um lugar especial no meu coração. E de todos os romances que já leste, que eu acredito que tenham sido muitos pela coleção vasta de livros que tens em casa, qual é que foi assim de todos o que mais te marcou? É assim, eu tenho vários que me marcaram e que vou levar para sempre comigo, mas centrando-me nos clássicos, acho que Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Posso dizer o mesmo? A sério, olha, nunca conheci ninguém que partilhasse da mesma opinião comigo. É um livro tão bonito e tão emocionante. O que é que te desperta mais interesse na obra? Acho que desde a linguagem até aos traços da personalidade das personagens, o que mais me acabou por cativar foi mesmo a maneira como retrata temas sociais, como a noção de honra, as falsas A virtudes. condição da mulher no século XIX são tudo temas que podemos trazer para a atualidade e fazer uma releitura, quer na igualdade de género como nos direitos da mulher. Exatamente, e a maneira como estes temas se relacionam com o amor, que é o tema principal da obra Amor de Perdição, tornando assim uma crónica da nossa sociedade. Sim, concordo. A obra representa uma mudança de comportamentos e valores sociais de uma sociedade retrógrada, liderada pelo absolutismo, pelos ideais romantistas do liberalismo que estavam a ganhar força na época. Para além disso, tem uma concentração temporal da ação, de personagens, tem o uso da ironia e um léxico simples, que são tudo características de uma crónica. É isso mesmo. E na obra, Camilo Castelo Branco acaba assim também por fazer uma relação entre o passado, que era o seu presente, e o nosso presente, que neste caso era o seu futuro, sendo assim um visionário da sua época. Sim, sem dúvida. Eu risco os livros por completo, com passagens e apontamentos, do que eu achei mais importante. E tu? Olha, era impossível termos mais em comum e faço exatamente a mesma coisa. Já que obviamente já tínhamos planeado falar sobre isto no podcast de hoje, o que é que achas de pegarmos nos nossos livros e vermos aquilo que mais nos interessou ao longo das nossas leituras? Eu acho ótimo. É assim, ultimamente tenho lido livros essencialmente em formato digital. Sabes que a ansiedade de esperar que uma encomenda de um livro chegue é demasiado grande, por isso vou ter de usar o meu iPad. Pessoalmente, os livros em formato digital não conseguem superar o prazer que eu sinto ao folhear um livro e entregar-me completamente a ele, por isso eu vou utilizar o meu livro, mas a verdade é que ultimamente as pessoas têm optado cada vez mais por livros em formato digital, tanto por serem mais práticos como por serem mais económicos. Pois é. Olha, logo no capítulo 1, na passagem. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao meirinho geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detenção, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. Se não me engano, é quando ocorre a pancadaria na fonte e Domingos Botelho não mostra qualquer contemplação relativamente ao seu filho, mostrando-se agressivo. Nesta passagem é feita uma crítica às noções de autoridade paterna e às relações familiares marcadas pela intransigência e pela imposição paterna. Concordo, e este tema acaba também por ser reforçado e tratado novamente em várias outras partes do livro, como por exemplo no capítulo 14, na passagem. Não é tanto assim, Teresa, replicou Tadeu com simulada bradura. Se eu entender que estes ares são nocivos à tua saúde, hás de ir, porque é obrigação minha conduzir e corrigir a tua macina. Está corrigida, meu pai. A morte emenda todos os erros da vida. Bem sei, mas quero-te viva, e portanto recobra forças para o caminho. Logo que tiveres meio-dia de jornada, verás como a saúde volta como por milagre. Não vou, meu pai. Não vais? Exclamou irritado o velho, lançando aos grades as mãos trementes de ira. Separam-nos esses ferros a que meu pai se encosta, e para sempre nos separam. E as leis? Cuidas tu que eu não tenho direitos legítimos para te obrigar a sair do convento? Não sabes que tens apenas 18 anos? Aqui é mais uma vez criticada a maneira como os pais tentam ter autoridade total perante os filhos, mas desta vez numa situação em que Teresa se impõe contra seu pai e a conversa acaba numa discussão entre os dois. Os comportamentos viciosos dos elementos que se enquadram na instituição da Igreja é um tema presente na obra, que mostra o caráter da mesma como crónica de nossa sociedade. Por exemplo, no capítulo 10, tem aqui apontada a seguinte passagem. Que boa moça, disse o capelão, que estava no raro lateral da porta, praticando com a prioreza acerca da salvação das almas, e de umas ancoretas de vinho do Pinhão, que ele recebera naquele dia, e do qual já tinha engarrafado um almudo para tonizar o estômago da prelada. Que boa moça, tornou ele com um olho nela e outro no raro, onde a ciumosa prioreza se estava remorendo. Este excerto mostra-nos um comportamento licencioso, já que o capelão apreciava o aspecto físico de Mariana com um olhar cobiçoso. Para além disto, o capelão e a prioreza estavam ainda a medir a quantidade de vinho com que se podiam deleitar, e ainda se destaca também o comportamento da freira, que se mostra ciumosa, um comportamento pouco adequado para alguém desse estatuto.
Sim, concordo. E ainda no capítulo 10, com a enclausura de Teresa no convento porque não queria casar com o seu primo Baltazar, Camilo Castelo Branco acaba por fazer uma crítica à família e à opressão sobre o elemento feminino, como por exemplo nesta passagem. Não há nada como isso para limpar o sarro do vício em corações de meninas criadas à descrição. Se meu tio a obrigasse, desde menina, a uma obediência cega, ela ia agora submissa, e ela não se julgaria autorizada a escolher marido. Aqui Baltazar critica o modo como o seu tio educou Teresa, uma vez que, na opinião de Baltazar, a mulher não deve ter qualquer voz social e deve apresentar-se sempre submissa. Mas Teresa vai rebelar-se contra toda esta situação quando assume a sua rebeldia e insubordinação. Trazendo este tema mais para a nossa realidade, ao longo da história já surgiram muitas mulheres como Teresa, que foram muito importantes para ganhar voz e levar a cabo muitos direitos, não só das mulheres, mas de todos. E foi graças a muitas delas que atualmente a mulher tem um papel muito mais importante e muito mais respeitado. Sim, realmente Teresa tem muito mais coragem do que muitas mulheres da sua época ou até da atualidade. Passando para o capítulo 19, neste capítulo Simão assume-se como uma figura rebelde, melancólica e introspectiva, desenquadrado da pátria e da família, acabando por cair numa insatisfação existencial, morrendo tragicamente, mas na convicção de que o seu amor idealizado se realizasse no céu. Na passagem, a luta com a desgraça é inútil e eu não posso já lutar. Não temos nada neste mundo. Vou, abomino a pátria, abomino a minha família. Todo este solo está aos meus olhos coberto de forcas e quantos homens falam a minha língua. Nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Quero ver o céu no meu último olhar. É mostrado ao leitor que a sociedade daquela época era desumana, opondo-se aos valores de coração e de liberdade de sentir, algo que pode ser transportado para a sociedade atual. Sim, por acaso também tinha anotado isso no meu livro, mas antes de passarmos para outro tema, deixa-me só referir um excerto que eu também acho que é muito importante para este tema de mudança social. Ora, volta aí ao capítulo 4. Assim, tem aqui qualquer coisa. Tadeu mudou de aspecto e disse irado: Hás de casar. Quero que cases. Quero. Quando não, amaldiçoada serás para sempre, Teresa. Morrerás num convento. Esta casa irá para teu primo. Nenhum infame há de aqui pôr um pé nas alcatifas de meus avós. Se és uma alma vil, não me pertences. Não és minha filha, não podes herdar apelidos honrosos que foram pela primeira vez insultados pelo pai desse miserável que tu amas. Maldita sejas. Entra nesse quarto e espera que daí te arranquem para outro, onde não verás um raio de sol. Era isso mesmo. Nesta parte é retratada a família como uma falsa moralidade, movida pelo desprezo e pelo amor próprio, como podemos ver pela atitude de Tadeu de Albuquerque. Quando Teresa se recusa a casar com Baltazar, Tadeu fica tão indignado e não mostra o menor sentimento de humanidade para com a sua filha. Imaginemos como seria com pessoas estranhas. Ele centra-se apenas na sua vontade e quer condicionar a vida da sua filha em função de uma inimizade própria. De facto, o excerto que mencionaste é também muito importante. Vou tomar nota daquilo que disseste. Sim, realmente esta obra está repleta de componentes de crónica social, assim como vários temas atemporais. Mesmo, falar em mudança social, já viste as notícias acerca do ambiente tenso que paira nos ares portugueses devido à antecipação das eleições legislativas para 2024?